Olá, minha gente, muito boa tarde a todas, a todos. Como nós fazemos todas as quartas-feiras, nós estamos iniciando hoje, dia 9 de fevereiro, a nossa conversa semanal a respeito dos principais temas da nossa realidade. Antes de iniciar a nossa pauta, os assuntos propriamente ditos, eu quero cumprimentar as pessoas que nos verão fora desse horário, não é? Então, boa noite ou bom dia para quem nos verá em horários diferentes e pedir a vocês, como nós fazemos sempre, que, se possível, compartilhem essa nossa conversa no Facebook, curtam o nosso canal, né, se puderem, só um minuto, tem uma ligação aqui, curtam o nosso canal, a nossa página no Facebook, e se puderem, então, que nos ajudem a difundir as informações e as opiniões que nós trocamos entre nós aqui, no sentido de formar uma consciência mais acurada a respeito dos fatos. Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto importante, de um novo foco, alguns dados novos que nós temos que foram divulgados a respeito da pandemia, né? Vamos tratar do PL 6299, o PL que trata dos agrotóxicos, né? Que está tramitando com uma tentativa de regime de urgência na Câmara dos Deputados, hoje, inclusive, nós vamos tentar esmiuçar isso. Vamos falar da polêmica que está acontecendo aí em função do presidente da República ter divulgado um novo piso salarial dos professores. Então é uma situação que nós precisamos compreender realmente o que está acontecendo com esse piso salarial, né? Quais são as implicações disso, como é que isso funciona e quem será beneficiado, o que realmente vai acontecer. E vamos tratar finalmente ainda que nós voltemos ao tema depois, a respeito da venda e da liquidação das fábricas, das empresas que eram subsidiárias da Petrobras e que fabricavam fertilizantes no Brasil, né? Então, são os principais temas e vamos voltar à questão da SAI, aqui em Ourinhos, que é o grande movimento que está havendo na cidade para obter assinaturas para um projeto de iniciativa popular propondo um plebiscito para decidir, que a população decida se é a favor ou se é contrária à privatização da SAI. Bom, a respeito da pandemia, o que nós temos? Infelizmente, nós temos de novo um número de óbitos passando de 1.000, né? Uma condição crescente da epidemia ainda, e embora os estudos mais recentes indiquem que nós estamos atravessando mais uma onda, mas que a tendência é mais para o final do ano nós temos a epidemia caminhando para uma endemia, né? Mas os estudos até agora disponíveis indicam que o vírus continuará circulando entre nós por um tempo ainda impreciso, né? Mas ele continuará circulando entre nós e que, portanto, outras doses de vacina serão importantes para manter a epidemia ou a endemia, então, quando ela assim se converter, sob controle.
Atualmente, o que nós temos é que são dados reveladores. Muito bem. O número de óbitos, eu até anotei aqui, o número de óbitos nos últimos 6 meses, né, dos óbitos das pessoas que morreram no Brasil pela Covid-19 nos últimos 6 meses, 82% delas não estavam vacinadas, o que mostra a importância fundamental da vacinação, né? Então esse é um aspecto que é impossível a gente ainda continuar insistindo em negar as evidências científicas, né? O número de internados nestes últimos 6 meses, quer dizer, 12 internados, 76% deles não foram vacinados. Então, a importância da vacina está demonstrada pela prática, né? Não há como, isso é inegável, não há como fugir dessa realidade. E mesmo assim, nós temos visto aí na internet uma campanha e informações desencontradas falando dos efeitos adversos das vacinas, dos riscos que a vacina representa, né? Uma pregação contra o passaporte vacinal, inclusive em Araraquara ontem, né? Que a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei exigindo o passaporte vacinal nas dependências públicas do município, não é? Houve depredação, reação violenta, então há realmente ainda uma desinformação muito grande circulando. O que nós temos de concreto a respeito disso é o seguinte: nós temos 634 mil óbitos pela Covid-19. Eu desconheço, e aí eu faço um apelo para vocês, se alguém tiver conhecimento, né, mas documentado, sério, que apresente quantas pessoas morreram no Brasil em decorrência da vacinação. Nós fizemos milhões de vacinas e eu não tenho conhecimento, né, desconheço algum caso fatal em decorrência da vacina. O que circula é muito senso comum, quer dizer, as pessoas pegam um fato que às vezes é até uma coincidência de alguém que recebeu a vacina, fica doente, não é? E acaba falecendo e transformam isso numa regra geral, que não tem realmente base na realidade. Então, por enquanto, o que nos resta é continuar defendendo o uso da máscara nos ambientes coletivos, fechados, evitar as aglomerações, né? Infelizmente houve uma liberação geral no Brasil, porque com o início da vacinação houve uma sensação de proteção, né, completa, que não existe, e os eventos foram totalmente liberados. E há uma falha de comunicação grave do Ministério da Saúde e dos estados e dos municípios para explicar claramente para a população quais as vantagens da vacinação, né? E quais os riscos, que eles são de pequena monta, que são efeitos colaterais pouco importantes. Então faltou explicar isso para a população e faltou também, principalmente, dar uma certa informação a respeito da necessidade de manter os cuidados até que a epidemia seja completamente superada. Bom, eu anotei que era isso aqui que eu tenho para hoje. Bom, a respeito do PL 6299/2002, é um projeto de lei que está tramitando já há algum tempo na Câmara dos Deputados e que pretende modificar a legislação a respeito da liberação de agrotóxicos no Brasil. Esse projeto está hoje na Câmara dos Deputados, está para ser votado no regime de urgência, né, que não se justifica absolutamente. Mas o que é que esse projeto de lei, esse 6299, propõe?
ele muda a forma de liberação dos agrotóxicos. É bom a gente salientar que o Brasil é um dos países que mais consome agrotóxicos no mundo. E é um país que consome agrotóxicos que são proibidos em muitos outros países. Os agrotóxicos que a gente chama de agrotóxicos de alto risco, né? Esses agrotóxicos na comunidade europeia, por exemplo, embora a maioria deles sejam fabricados lá na Europa, eles não são usados e são vendidos aqui no Brasil. Mas hoje como é que funciona? Hoje, para liberar um agrotóxico, é preciso um parecer do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, porque há impactos no meio ambiente sem dúvida nenhuma, e um parecer da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é quem cuida dos efeitos, dos possíveis efeitos adversos dos agrotóxicos na saúde da população. Então é assim que funciona hoje, né? Alguma empresa que queira comercializar um agrotóxico entra com um pedido, ele tramita nesses órgãos e depois, uma vez aprovado em todos os órgãos, ele é liberado e passa a ser comercializado no Brasil. O que é que esse projeto de lei propõe? Que a partir da sua aprovação, apenas o Ministério da Saúde seja consultado, quer dizer, centraliza só no Ministério da Saúde. Então, a questão do meio ambiente deixa de ser considerada, a questão da saúde das pessoas deixa de ser considerada e passa, né? O Ministério da Saúde vai levar em conta, obviamente, apenas os interesses econômicos, né, das pessoas, das empresas que usam os agrotóxicos na produção, principalmente das commodities agrícolas, né, dos produtos de exportação agrícola, como soja, né, açúcar, milho, que são a principal base de exportação do Brasil, os produtos do agronegócio. Bom, qual é a vantagem disso? Quem que leva vantagem? É óbvio que os grandes grupos econômicos, eu até anotei aqui, são meia dúzia de empresas, todas estrangeiras, né? Nós temos aqui a Syngenta, a Bayer, a BASF, a FMC, a Corteva, que são empresas que produzem 80% dos agrotóxicos consumidos no mundo. A maioria delas são empresas de origem alemã ou francesa, né? Uma parte tem sede na Índia, mas que são os grandes beneficiados por esse modelo agrícola baseado, sobretudo, no uso de componentes de substâncias químicas. Então, são eles os grandes beneficiados por um mercado bilionário, né? Sem levar em conta os interesses e as consequências para o meio ambiente, para a saúde da população brasileira, né? E até a longo prazo para a própria economia do Brasil, porque alguns outros setores da economia são afetados, né, pelo uso excessivo dos agrotóxicos. Entre esses agrotóxicos que são proibidos em outros países e na comunidade europeia, sobretudo, e que são liberados no Brasil, nós temos, eu até anotei aqui, os principais, o fipronil, né, que é um exterminador de abelhas com repercussão importante no meio ambiente, que é proibido na Europa por isso mesmo, né, porque alguns acidentes gravíssimos foram relatados lá, inclusive com as abelhas e com os ovos contaminados por conta das galinhas consumirem o milho contaminado com o fipronil. O carbendazepim, que é um fungicida, né, que é relacionado com infertilidade, né, relacionado com doenças hereditárias genéticas, né, com aberrações cromossômicas, e que é livremente vendido no Brasil. O glifosato, né, que é altamente tóxico, e a atrazina, que está relacionada principalmente com doenças endócrinas, relacionadas aos hormônios, especialmente a tireoide.
Então é esse o risco, está lá no Congresso Nacional, um Congresso Nacional majoritariamente ligado ao negócio, né, ao poder econômico. Então os progressistas, os ambientalistas estão lá fazendo a resistência dentro do que é possível. Vai ser importante a comunidade toda pressionar o senhor Arthur Lira, né, para retirar a urgência desse projeto, que não se justifica, a não ser pelo interesse econômico, mas que põe em risco, de forma severa, a saúde das pessoas e a saúde do meio ambiente. O nosso outro assunto é a polêmica que nós vimos circulando aí nas redes sociais, até nas emissoras da imprensa tradicional, na televisão, nos jornais, uma forma rasa de apresentar uma notícia que criou muita desinformação na população, porque houve aí um discurso do governo federal dizendo que os professores tinham recebido um reajuste, um aumento, eles dizem um aumento de 33% nos salários, como se isso fosse uma concessão do governo federal e que fosse beneficiar todos os professores. Quer dizer, isso não é verdade, tem várias inverdades nessa notícia que ficaram escondidas, né? De propósito, porque não interessa ao sistema que as pessoas saibam realmente o que está acontecendo, né, e quais as implicações disso para os professores. A impressão que se dá é, olha, os professores agora todos foram beneficiados. Bom, primeiro, que o que houve foi apenas um reajuste no piso salarial, que significa o quê? O salário base dos professores, quer dizer, aquele salário inicial é o menor salário que se pode pagar para um professor. Isso foi uma criação do atual governo, surgiu agora? Não, isso não é verdade. Isso decorre de uma lei, a Lei 11.738 de 2008. Vocês podem consultar, ler a lei, ela está disponível, né? Que foi aprovada, portanto. Essa lei é uma iniciativa do então senador Cristóvão Buarque, né? Desculpe. Ela foi sancionada em 2008 e ela só entrou em vigor plenamente em 2013. Por quê? Porque vários estados e municípios, que são eles que pagam o salário dos professores, que são professores da educação básica, então estão vinculados aos municípios, aos estados, né, às escolas de nível básico e nível médio, eles entraram na justiça. E isso só foi ser julgado, né, em 2013 pelo Supremo Tribunal Federal. E ficou, muitos estados até hoje, e alguns municípios não pagam esse piso salarial devido aos professores. E só em 2013, então, que o Supremo Tribunal Federal se manifestou numa decisão, como os juristas aí chamam, erga omnes, né? Quer dizer, do latim, que significa uma decisão para todos, significa o seguinte: todos são obrigados a cumprir essa lei, independentemente de entrar com a ação. Então, desde 2013, a lei está em vigor, está sendo praticada. E esses reajustes são estabelecidos pela lei. Portanto, o governo federal, se não quisesse dar o reajuste, ele teria que modificar a lei. Ele não criou nenhuma lei, não concedeu aumento, não deu reajuste, ele aplicou, cumpriu a lei conforme, né, ele era obrigado. Tanto é verdade que isso que eu estou dizendo, que esse reajuste do piso ele tem sido feito anualmente de acordo com a lei desde 2008. Em 2008 esse piso era R$ 950. Aí foi sendo reajustado anualmente. A lei já prevê a fórmula para fazer o cálculo, que leva em conta os recursos destinados per capita para a educação, né? E foi sendo reajustado. Em 2012 ele chegou a R$ 1.451. Em 2018 ele já era R$ 2.455. E agora, né,
aplicando-se a mesma fórmula, chegou-se a este valor que passa, então, portanto, eu anotei aqui que reajusta de 2.886 para 3.845. Esse é o piso. Isso não significa que os professores que ganham mais que o piso serão beneficiados. Não haverá aumento nenhum linear para todos os professores. Apenas o piso foi reajustado, né? E isso provavelmente ainda vai encontrar resistência, como encontra em alguns municípios que alegam não ter recurso e não pagam, e até em alguns estados que não têm cumprido a lei com rigor devido, né? Mas é isso, então, para a gente entender que é um processo, que é uma lei que está em vigor, né? Que tem que ser cumprida. E nós temos que lutar para ser cumprida, até porque, se você for pesquisar, e aí eu recomendo, o Brasil, entre os países da OCDE, e são 48 países, ele é o 40º que paga os seus professores. É um dos piores pagamentos para professores em todos os países, é o Brasil. Então, apesar desse piso, a remuneração dos professores ainda é muito distante da necessária e da praticada em outros países mais pobres que o Brasil, inclusive, né? Então, essa é a realidade que a gente tem que enfrentar. O outro assunto que a gente trouxe aqui é a questão dos fertilizantes. Recentemente, no ano passado, a Petrobras fechou uma fábrica de adubos, uma subsidiária aí no Paraná, né? Gerou mais de 1.000 empregos e parou de fabricar fertilizantes no Paraná. Agora, recentemente, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, a Petrobras acaba de vender uma outra fábrica de fertilizantes para uma empresa da Rússia. E isso ameaça, inclusive, o abastecimento interno desse tipo de fertilizantes. E o Brasil, nós sabemos todos que o Brasil é um país que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, não é? Que, portanto, tem uma agricultura muito vasta e muito forte, tem um mercado para fertilizantes enorme. Então a pergunta que eu não consegui uma resposta é o seguinte: por que é que o Brasil não pode, já que ele tem a tecnologia, ele tinha as fábricas que eram estatais, ligadas à Petrobras, né? Fábricas lucrativas, por que que ele não poderia expandir as suas fábricas para gerar empregos no Brasil, como essa de Curitiba, que só ela tinha mais de 1.000 funcionários, para produzir aqui dentro os fertilizantes, né? Gerando riqueza aqui, remunerando melhor os trabalhadores dessa indústria, né? Ao invés de atrelar o preço desses produtos ao mercado internacional e de depender da importação da Rússia, da Ucrânia, né? De outros países, da China, da Índia, desses fertilizantes. Então são coisas mal explicadas, né? Que a imprensa não trata e a gente não entende, e a partir daí nós ficamos achando que está tudo tranquilo e que não há interesses econômicos por conta disso. E não entendemos por que, às vezes, que os alimentos subiram exponencialmente no Brasil, né? Não entendemos o mesmo procedimento que aconteceu com os combustíveis. Então é preciso entender isso para a gente ter um posicionamento, principalmente no que se refere ao Congresso Nacional. Não é possível a gente continuar elegendo deputados que votam esse tipo de projeto de lei em regime de urgência para beneficiar os grandes grupos econômicos, os grandes interesses econômicos, colocando em risco a saúde da população, né? E os interesses do meio ambiente, que em última análise são os interesses de todos nós. Porque na verdade, quando você degrada o meio ambiente, todos nós somos atingidos. Então não é só você comer a comida que tem agrotóxico, a água vai ficar contaminada, né? O próprio ar que você respira, porque esses agrotóxicos também acabam evaporando e acabam sendo carreados na poeira e chegando até as pessoas.
Então é um conjunto de desinformações muito graves no Brasil. Aí o Sidney, cumprimentar todos que estão conosco aqui, está dizendo que o Bolsonaro, quando era deputado, votou contra a lei do piso salarial dos professores. É verdade, está lá nos anais da casa, é só ir lá na Câmara dos Deputados e consultar. Quer dizer, então tudo bem, ele fez uma medida correta, que foi manter a lei, né? Ótimo, mas isso precisa ser claramente informado para a população. Não é uma iniciativa dele, não é? Não beneficiou todos os professores, não é com recursos do governo federal, é simplesmente cumprir a lei, que eu acho que a lei, inclusive, é insuficiente. O Brasil precisa criar um sistema de remuneração dos professores federalizado, em que as carreiras sejam definidas a nível nacional, para estimular que os talentos, os jovens, entrem para a carreira do magistério, que é muito importante para melhorar a qualidade da educação. E para encerrar, eu vou voltar aqui ao nosso velho assunto do Estado mínimo, porque está tudo relacionado. Quando a gente vê essa questão de vender as empresas, as fábricas de fertilizante, né? Quando a gente vê essa questão da lei ambiental, que é desregulamentar ou tirar a regulação dos agrotóxicos, o que isso significa? É Estado mínimo, é tirar a função do Estado e entregar tudo para os interesses do mercado. Quando a gente fala em interesse do mercado, é interesse econômico. O mercado é quem tem dinheiro, né? 90% da população brasileira não apita nada no mercado. Ela paga o preço que é imposto a ela. Ela é obrigada a pagar. Então ela não tem poder para interferir nem para opinar a respeito disso. Ela sofre as consequências. Então isso é o que de fato acontece. Então o Estado mínimo é isso. Tira a regulação, como já tirou a fiscalização do meio ambiente, tirou a Conab da regulação do preço dos alimentos, né? Entregou para o mercado, agora tira a regulação dos agrotóxicos, tira a Anvisa, tira o Ministério do Meio Ambiente, deixa tudo no Ministério da Agricultura, facilita, né? E ganha esse dinheiro. Então são os interesses econômicos se sobrepondo aos interesses da população, aos interesses do país. E a mesma coisa é o que está acontecendo aqui em Ourinhos com a questão da SAE. É tudo interrelacionado, porque quando aprovaram no Congresso Nacional o novo marco regulatório do saneamento básico, abriu-se uma brecha na lei para privatizar as empresas de saneamento dos estados e dos municípios. E aqui em Ourinhos tem essa ideia, né, da administração atual de fazer essa privatização da SAE, que é a Companhia de Água e Saneamento da cidade. E é um movimento buscando assinaturas para fazer um plebiscito. Ora, se a privatização é boa e interessa ao município, por que não o plebiscito então? Que se faça o plebiscito, né? A administração municipal apresenta as suas razões para defender a liquidação da SAE, a entrega para a iniciativa privada. Aqueles que forem contra, e é o meu caso, eu acho que é um absurdo, não porque eu não goste, é porque analisando, estudando o que aconteceu em todas as cidades onde houve a privatização, nós tivemos como consequências, precarizou o serviço, porque precarizou a remuneração dos trabalhadores, então o serviço piorou, as tarifas subiram, a tal ponto que a ampla maioria dessas cidades, especialmente na Europa, cidades e estados, na Alemanha, na França, na Inglaterra, por exemplo, estão retomando esses serviços e normalmente transformando em serviço público, né, para atender o interesse da população. Então é por isso que essa é a razão, né, nós somos contrários, por quê? Porque isso não beneficia a população, ao contrário. Aumenta o custo, porque é claro que além de manter o serviço, é preciso garantir o lucro de quem adquirir a empresa, né? Então isso aumenta o custo e isso precariza o serviço.
Quem vai pagar é a população, então é justo que a população seja consultada. E se ainda assim ela entender que tudo bem, então aí sim, aí foi democrático. O que não pode é ser feito como está sendo feito, né? Sem consultar a população e sem dar transparência às razões e aos benefícios e aos riscos que essa medida vai gerar para a cidade. Bom, pessoal, hoje era o que nós tínhamos. Eu espero ter trazido aqui algumas reflexões para vocês a respeito de temas importantes para a nossa realidade, para a gente compreender melhor como é que as coisas acontecem, né? Eu agradeço muito quem esteve conosco, espero que vocês nos ajudem a divulgar essas ideias e convido vocês para na próxima quarta-feira, a partir das 18, o nosso novo encontro. Tá certo? Um grande abraço a todas e todos e até a próxima.